Melatonina. O que é e para que serve? A melatonina é um hormônio conhecida como hormônio do sono. A melatonina é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano, que vai se transformar em serotonina, que é um neurotransmissor, e finalmente vai se transformar em melatonina. Onde é produzida a melatonina? Num local chamado glândula pineal. Fica numa posição central do encéfalo. Vou mostrar aqui para vocês um modelo de cérebro de encéfalo. Aqui temos o encéfalo, a região lateral. Aqui, por exemplo, córtex frontal, córtex parietal. E aqui temos o interior do encéfalo. Então, lá dentro do encéfalo, uma região bem próxima ao mesencéfalo, que é onde é produzida dopamina, temos a glândula pineal, aqui em vermelho. E ela tem essa posição muito central. Inclusive, o polímata René Descartes achava que a pineal era a sede da alma devido a essa grande posição central no encéfalo. E então é produzida aqui a melatonina a partir de células chamadas pinealócitos, tá? Os pinealócitos são células especializadas na produção de melatonina, parecem com neurotransmissores, que são outros tipos de células, só que na verdade são células glandulares mesmo. A melatonina é liberada diretamente na corrente sanguínea, não ocorre uma sinapse com outros neurônios, por exemplo. Então, a partir da corrente sanguínea, ela vai fazer o efeito dela. E qual é o efeito da melatonina? A melatonina vai avisar, induzir o sono, avisando o nosso organismo de que está chegando a hora para dormir. Então, ela vai chegar em vários órgãos do cérebro e outros órgãos do corpo, indicando que agora é necessidade de diminuir o gasto energético, a necessidade de diminuir um pouco as atividades metabólicas, porque já está chegando a hora de dormir. Então ela chega no cérebro e diminui a atividade cerebral, deixando a pessoa mais sonolenta. Ela diminui a temperatura corporal. Então são vários sinais que a melatonina vai dando de que é necessário dormir. Ela não faz a pessoa diretamente dormir, mas avisa o organismo dessa necessidade de dormir. E o que inibe a melatonina? Bom, nós sabemos que existe uma conexão entre a retina dos olhos e a glândula pineal. Quando chega a luz na retina, isso indiretamente vai inibir a liberação de melatonina na glândula pineal. Então, quando você está durante o dia, você vai ter pouquíssima secreção de melatonina. E durante a noite, que é o horário que costumamos dormir, você vai ter muito mais secreção de melatonina pela glândula pineal. Você sabia que diferentes frequências de luz podem inibir mais ou menos a melatonina? As luzes na frequência de azul inibem mais a melatonina e as em amarelo não inibem tanto assim. E as luzes LED de telas de celulares têm muita luz azul. Então, quando você for usar tela de celular à noite, tome cuidado porque você está inibindo a secreção de melatonina e atrapalhando o seu sono. Além dessa função primordial que é induzir o sono, a melatonina tem outras funções? Sim, a melatonina ajuda a regular o nosso gasto energético, por exemplo, resistência à insulina, age nessa questão da insulina, endocrinológica, metabólica, age na regulação e liberação da glicose no sangue. Tem alguns outros efeitos que estão em estudos, por exemplo, o efeito da melatonina no nosso sistema imunológico. Sabemos que ela parece reforçar algumas células de defesa, como as células NK, Natural Killer, que são células importantes no combate ao câncer e combate a doenças virais. Mas não sabemos até que extensão isso é muito importante ou não. Tem outros efeitos sendo estudados que ainda não estão muito bem estabelecidos, por exemplo, um efeito antioxidante da melatonina, então vai diminuir o dano celular por oxidação. Tem um efeito anti-envelhecimento também, que seria consequência desse efeito antioxidante. Tem um efeito neuroprotetor, por exemplo, contra algumas doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson, e teria também um efeito anti-câncer ou antineoplásico, protegendo contra alguns tipos de neoplasias e de câncer. Mas é claro que esses efeitos estão todos em estudo.
ainda não é algo tão bem determinado assim. E além dessa produção natural de melatonina que temos na glândula pineal do nosso corpo, a melatonina pode ser utilizada como tratamento, como medicação. Tem disponível formas orais, né, na forma de comprimido, na forma de gotas, e é usada para alguns distúrbios do sono. Pode ser usada, por exemplo, para o jet lag, que é quando você viaja para algum outro país, algum outro continente, e tem um fuso horário muito grande, e isso afeta o seu ritmo circadiano, o seu relógio biológico interno. Bom, pessoal, então é isso. Até a próxima.